Na aula de hoje, nós estudaremos sobre sistemas não lineares e compensação de não linearidades, na disciplina de Sistemas de Controle 2. São objetivos da aula nós identificarmos tipos de não linearidades suaves, não linearidades duras, e também aprender a modelar, simular e linearizar sistemas com não linearidades suaves, né, identificando suas características, fazendo a modelagem e simulação e aprender essa linearização para fazer em seguida o projeto de controle. Também aprender a compensar efeitos de não linearidades duras, né, que nós iremos tratar aqui da zona morta e da saturação. Bom, quais os tipos de não linearidades, né, principais? Não linearidades duras são não linearidades que não são deriváveis, né, que têm funções que dependem aqui do ponto de operação, né? Podem ser funções lineares, mas dependentes do ponto de operação. Uma delas é a zona morta, né, que tem uma pequena zona, um espaço aqui que uma variação da entrada não atinge na saída, né? E também tem a saturação, né, que é a limitação natural de sensores, atuadores, né, de variáveis de grandezas físicas, né, tem suas limitações em sistemas físicos. Já não linearidades suaves, elas envolvem funções continuamente deriváveis. Por exemplo, essa daqui, ó, nós temos derivada em todos os pontos dessa função. Diferentemente das não linearidades duras, que quando muda de uma função para outra, se torna um ponto não derivável. Então, nessas não linearidades suaves, que a gente vai ver agora, elas podem ocorrer tanto no processo, na planta, quanto no atuador, quanto no sensor. Não linearidades suaves, né, sistemas não lineares no espaço de estados, eles podem ser representados, grande parte deles, por essa forma aqui. Quando invariantes no tempo, nós temos duas funções aqui, uma função de estados, f, e uma função de saída, g, que podem ser, quando o sistema é invariante do tempo, elas não dependem do tempo t. Como é que esse sistema é representado, o sistema não linear? Nós temos variáveis de estado, x, que representam a ordem do sistema, né? Por exemplo, n variáveis de estado. Então, a derivada, nós temos a equação da derivada das variáveis de estado, né, que é uma função das próprias variáveis de estado e da entrada e do tempo quando é variante no tempo. Temos também aqui a equação de saída, que é a saída y, que vai ter uma equação que depende das variáveis de estado e da entrada u. Bom, nós podemos linearizar esse sistema, transformar em pontos de operação em sistemas lineares, né, como sistemas no espaço-estado lineares invariantes no tempo, né? Claro que por duas formas que a gente vai ver depois. Bom, vamos fazer um exemplo aqui primeiro de um sistema não linear no espaço de estados, que é o exemplo do pêndulo invertido. Vamos considerar aqui um pêndulo, né, um sistema com carrinho e uma haste de comprimento 2L, L até a metade da haste, e essa haste tem uma massa M minúsculo e um momento de inércia I. Né? Nós temos esse carrinho com uma massa M maiúsculo e aplicado sobre o carrinho nós temos uma força F. Né? Esse pêndulo aqui, esse sistema de pêndulo, ele pode funcionar tanto quanto pêndulo simples, ou seja, quando a haste está para baixo, quanto como pêndulo invertido, quando a haste está para cima. Né? Nós vamos fazer um processo de linearização, de modelagem, quer dizer, um processo de modelagem como sistema não linear, que ele vai funcionar para qualquer
forma do pêndulo, tanto quanto o pêndulo simples quanto o pêndulo invertido. O ângulo da haste em relação ao carrinho, né, em relação à vertical para baixo, é o ângulo θ, esse daqui. Bom, como esse sistema é modelado? Ele é modelado através das leis de Newton, né, considerando primeiro aqui o somatório das forças na horizontal, a força de entrada, mais as forças internas do sistema, aqui da aceleração do carrinho, mais as outras forças aqui, onde vocês podem ver detalhes sobre essa modelagem aqui nessa referência. Então, a partir dessa equação das forças horizontais, nós chegamos nessa equação aqui, que dependem aqui da aceleração na posição x, aceleração na posição horizontal x, e na aceleração do ângulo θ, né, na aceleração angular. Depois nós temos uma outra equação, que é a partir do somatório das forças na vertical da haste. Nós temos essa força P, aqui nós temos a força NL cosseno θ, né? Então, isso depende aqui, a partir do somatório dos tóriques, nós conseguimos obter aqui essa segunda equação, que depende também, que obtém a aceleração da posição horizontal e do ângulo θ. Depois, a partir organizando essas duas equações que nós obtivemos, nós podemos isolar as acelerações, aceleração linear e aceleração angular, né? Isolando essas duas variáveis, nós obtemos essa equação aqui. Então, essa equação aqui matricial, que envolve a inversa dessa matriz, e multiplicada por esse vetor aqui, né, para encontrar as acelerações. Aceleração linear e aceleração angular. Esse daqui já é o modelo no espaço de estados do sistema não linear, né, pois integrando uma vez a aceleração, nós temos a velocidade, e integrando uma segunda vez a aceleração, nós temos a posição. Então, nós podemos utilizar esses valores calculados aqui para a aceleração e fazendo uma integração em tempo real para obter a simulação do sistema. Bom, como nós podemos simular o sistema não linear? Em Python, na biblioteca de controle, nós temos uma parte dessa biblioteca de controle que envolve sistemas com entrada e saída, I/O Systems. E podem ser sistemas lineares e sistemas não lineares também. Fazendo a instalação dessa biblioteca aqui no Google Colab, por exemplo, e fazendo importação aqui dessas variáveis, né, a gente pode definir o sistema. Como que é feito? O sistema é definido através desse comando aqui, o sistema do pêndulo, control.nonlinear.io_system. Dentro da biblioteca de controle, nós temos essa função, que na verdade é uma inicialização de uma classe de objetos, né, que é dos sistemas não lineares. Dentro dessa classe, para inicializar, nós temos que utilizar aqui essa função de atualização, pêndulo update. Que o que ela é? Nada mais é do que a equação de estados, f de x e u. Aquela função vetorial de estados, f de x e u, e t, né, a gente tem que definir ela como uma função em Python. Né? Essa função, f de x e t, vai ser essa daqui. Essa função aqui, definida, pêndulo update, que entra tempo, x e u, e parâmetros também no sistema. Os parâmetros do sistema podem ser definidos aqui dentro, diretamente. Foi definido massa do carrinho 0,5 kg, massa da haste 0,2 kg, coeficiente de atrito B 0,1, comprimento da haste 0,3 metros, momento de inércia e gravidade. Aquelas equações do modelo estão aqui, ó.
nós definimos essa matriz aqui como sendo M1, e aqui está essa outra matriz, esse vetor que eu chamei de P, né? Então, entrando aqui com as variáveis de estado do nosso sistema são a posição, que ao invés de x utilizei como y, posição, velocidade linear, ângulo θ e velocidade angular. Essas são as 4 variáveis de estado do sistema PEM. Como retorno dessa função de utilização, nós temos que obter aqui, ó, nós temos que obter aqui a aceleração, no caso, né? Na velocidade, né, que é a derivada da posição y, a aceleração, que é essa variável aqui, linear, depois a velocidade angular e a aceleração angular, né, que são essas quatro, a derivada das 4 variáveis de estado, y, v, θ e ômega, são retornadas aqui. Então, a gente define aqui o sistema não linear, cria esse sistema não linear e podemos simular. Para simular, a gente tem que deixar aqui um valor inicial das variáveis de estado. Né? X de 0 foi definido como 0, posição 0, velocidade 0, ângulo θ inicial igual a 0,1 radianos, né? E 0 radianos por segundo de velocidade angular inicial. Definimos um tempo aqui para a simulação, um vetor de tempo, e foi simulado, né, com essa função aqui. Control.input output response, onde a gente entra aqui o sistema, o vetor do tempo, e aqui está o estado inicial, x0. Né? Aqui seria a entrada U, que foi definida igual a 0. Entrada da força, né? Força U, F igual a U igual a 0. Então foi definido aqui essa simulação, cuja saída é o tempo e a saída y, em que nesse caso y são todas as variáveis de estado, pois a gente não definiu nenhuma equação de saída, aquela g de x, u e t. É definida como nono, esse segundo argumento da classe, aqui, de inicialização da classe de sistemas não lineares, foi definida como nono nenhuma função de saída. Então, nesse caso, a saída são as próprias variáveis de estado. Então, a gente fez o plot aqui, ó, a posição, que é a saída, a primeira variável de estado, né, vai ser y0, e a terceira variável de estado foi plotado também, que é a posição angular. Então, posição linear e posição angular estão aqui no gráfico. Então, a gente pode verificar aqui. Posição angular do θ é esse em laranja, começando em 0,1 radianos, né? Então, nós podemos ver até o efeito da fricção no carrinho, né, do coeficiente B, que vai atenuando a oscilação do pêndulo, aqui como pêndulo simples, ao longo do tempo. Né? Então, a gente consegue fazer agora, nesse caso, a simulação do sistema não linear. No PSIM, a gente também consegue fazer essa simulação. Como? No PSIM, nós podemos utilizar um bloco de C, por exemplo, né, um bloco simplified C-block, e colocar aquelas equações de estado, colocar aqui. Eu fiz a inversa da matriz M1, aquela, eu multipliquei por aquele vetor, então obtemos aqui, né, as equações de estado. As equações das derivadas que vão para a saída aqui do bloco C, e elas são integradas depois para obter as variáveis de estado, que seria a posição linear, velocidade, ângulo θ e velocidade angular ômega. Então, aqui ocorreu a simulação. Uma questão no PSIM, que ele tem problemas de precisão numérica, para o resultado de simulação ficar exatamente igual do Python, tive que reduzir bastante o passo de simulação para 1 vezes 10 a menos 4 segundos. Né? Então, um passo de simulação de 100 microsegundos para ficar exatamente igual aqui do Python, em que nós utilizamos o passo de simulação bem menor. Somente foi de 50 milissegundos.
passo de simulação, 50 vezes maior do que esse, mesmo assim, ficou melhor o resultado em Python do que no P5. Bom, esse sistema não linear, quais são as características, né, de sistemas não lineares com não linearidades suaves? Nesses sistemas nós temos múltiplos pontos de equilíbrio, podemos ter resposta dependente da região de operação, ter harmônicas em frequência, ter diferentes amplitudes de entradas ou diferentes amplitudes de condição inicial geram diferentes respostas com características diferentes, né? E também sistemas não lineares podem possuir uma região de atração, que no caso do pêndulo é quando o ângulo θ está em 0 graus, né? E com condições iniciais, dependente da condição inicial, né? O sistema sem força externa ele vai retornar ao equilíbrio após o transitório. Bom, então o que são cada uma dessas características, considerando o caso do pêndulo? Né? Nós temos um pêndulo, aqui um sistema de pêndulo de carrinho, múltiplos pontos de equilíbrio. No caso, temos dois. Quando θ é igual a zero, nós temos um ponto aqui, quando a haste está para baixo, nós temos um ponto de equilíbrio estável, que é a região de atração. Né? Quando o sistema não tem força externa, a haste tende a ir para baixo e ficar estabilizada com θ igual a 0 graus. Nós temos também uma região de equilíbrio instável, quando θ é igual a 180 graus, quando a haste está totalmente para cima, que é o pêndulo invertido. Nesse caso, quando está para cima, nós temos que ter uma força externa com controle, né, para manter dentro do equilíbrio instável. Né, e esse controle precisa estar estabilizado. Nós podemos aqui utilizar, dentro da biblioteca de controle de sistemas de entrada e saída em Python, existe essa função de encontrar o ponto de equilíbrio. Né, em função aqui, claro, do x0, da entrada, né, então ele encontra o ponto de equilíbrio de um sistema não linear. Outras características, em função aqui do ponto de uma resposta, por exemplo, o modelo linearizado do sistema não linear, eles vão depender, claro, do ponto de operação. Né? Nós tivermos aqui pontos diferentes de operação, vamos ter respostas diferentes se o sistema fosse linearizado. Né? Por exemplo, em torno de θ igual a 0 graus, no pêndulo simples, na verdade, nós podemos ter uma resposta ao degrau desse tipo aqui. Se nós fizermos em torno de θ igual a menos 57 graus, né, nós já vamos ter uma resposta diferente aqui para uma resposta ao degrau. Né, que começou em 0, né, que começou em menos 1 radianos, que é menos 57 graus. Então as respostas são bem diferentes, as características de resposta. De amplitude, tanto de amplitude, né, quanto também de harmônicos. Aqui a gente pode ver que aqui está mais parecido com uma senoide amortecida, enquanto aqui nós temos uma deformação dessa senoide. Essa deformação é devido a harmônicos de frequência. Então, é isso daí que eu estava falando. Nós temos, para entradas senoidais, ou de acordo com a característica do sistema, claro, se tiver polos complexos conjugados ali na linearização, nós vamos ter a saída com harmônicas de frequência. Naquela resposta integral, lá a gente pode ver que isso daqui, esse formato está bem deformado em relação a uma senoide amortecida, que seria em um sistema linearizado. Né? Então, sistema linear seria com senoide amortecida, sistema não linear, ele vira desse tipo aqui. Bom, outra forma, então, a gente viu sobre linearização, a gente vai ver como linearizar sistemas não lineares. A gente tem duas formas aqui de linearizar sistemas não lineares em torno de um ponto de operação. Uma delas é utilizando
por exemplo, função inversa, onde nós temos aqui ó, uma função y é uma função de x, nós podemos gerar uma função inversa aqui. X como sendo uma função inversa aqui, f da menos 1 de y. Né? Existe essa possibilidade também, né? Especialmente em sistemas estáticos. Para linearizar sistemas dinâmicos, a gente pode linearizar diretamente as funções. Por exemplo, funções diretamente, cosseno, seno, que apareceram no modelo do pêndulo invertido. Nós podemos linearizar essas funções de seno e cosseno em torno de pontos de operação, utilizando a série de Taylor truncada na primeira derivada. A série de Taylor truncada na primeira derivada, nós podemos aproximar uma função f de x como f do ponto x0, que é o ponto de equilíbrio, o ponto de operação, mais a derivada de f sobre dx, multiplicada aqui por x menos x0, isso daqui no ponto, a derivada no ponto x0. Então, a gente pode substituir funções do modelo não linear por esse resultado aqui, que seria em torno da derivada de primeira ordem. Por exemplo, cosseno de θ em torno de θ0 do ponto de operação 90 graus, nós vamos linearizar o cosseno dessa maneira aqui. Como cosseno de 90 graus, f de x0, mais a derivada do cosseno no ponto θ0 igual a 90 graus, multiplicado aqui por θ menos θ0, que é um θ-til, que é a variação aqui do θ em torno de 90 graus. Então, essa resposta vai ficar que o cosseno de θ é aproximadamente menos θ-til, em torno daquele ponto de 90 graus. Mas se quisermos linearizar o cosseno em torno de θ0 igual a 180 graus, a resposta vai ser diferente. Nós vamos, aplicando essa equação, nós vamos obter que o cosseno de θ em θ0 igual a 180 graus vai ficar aproximadamente menos 1. Então, assim a gente consegue linearizar. O pêndulo invertido, a gente pode aplicar essa forma de linearização. Outra forma de linearizar, quando nós já temos o sistema no espaço de estados, é utilizar as jacobianas, matrizes jacobianas, em torno de um ponto de operação aqui, x0, u0, y0. E nós vamos obter aqui um sistema linearizado no espaço de estados, em relação a x-til, u-til e y-til. Então, esse sistema não linear, invariante no tempo, x ponto igual a f de x e u, e y igual a g de x e u, se torna esse sistema linearizado aqui, onde as nossas variáveis de estado serão x-til, entrada u-til e saída y-til. As matrizes A, B, C e D do sistema linearizado, elas são calculadas pelas matrizes jacobianas aqui, dessas funções f, para A e B, A é a jacobiana de f em relação a x, B é a jacobiana de f em relação a u, e as matrizes C e D são a jacobiana de g, em relação a x e em relação a u, naquele ponto de operação. Então, as jacobianas elas são calculadas aqui com derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis de estado, derivando as funções f, no caso, em cada uma das variáveis de estado para a matriz A, em relação às entradas para a matriz B, e assim por diante. Bom, pela primeira forma de linearização, pela série de Taylor, a gente pode linearizar aqui, por exemplo, com o pêndulo invertido, em torno do ponto θ0 igual a menos 180 graus, ou mais 180 graus, nós teremos como pêndulo invertido.
Aplicando aqui a série de Taylor diretamente naquelas equações, nós vamos obter que o cosseno de θ vai ser aproximadamente menos 1, e o seno de θ vai ser aproximadamente menos φ, o nosso menos φ, onde o φ vai ser θ mais 180 graus. O φ é o nosso θ-til. Esse método aqui é utilizado na referência aqui que foi obtido a modelagem do pêndulo invertido. Já a função θ ponto ao quadrado, né, a gente substitui por zero, né, aplicando aqui a série de Taylor, vai resultar em zero. Então, essa parte aqui vai ser eliminada, nós vamos simplificar bastante essa equação. Vai simplificar por essa equação aqui, que a gente pode já fazer a inversa dessa matriz, calcular o seu determinante, que é 1 sobre o determinante, daí esses dois termos aqui são trocados, né? E esses dois aqui mudam no sinal, na matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Então, dividido tudo pelo determinante, que é esse daqui. Então, a partir disso, a gente obtém essas equações aqui do x dois pontos e do φ dois pontos. E colocando aqui o sistema no espaço de estados, e que nós temos os vetores de estado aqui, como x ponto, φ e φ ponto, e a entrada nossa é a força F, U igual a F, né? Nós obtemos esse modelo aqui no espaço de estados. Essas equações aqui, a primeira equação no modelo e a terceira, elas são diretamente aqui x ponto igual a x ponto, né? E φ ponto igual a φ ponto. Ou seja, uma coisa igual à própria coisa, né? Então a gente obtém as equações que de fato importam, são a segunda e a quarta equação que vem disso daqui. A equação da aceleração linear e a equação da aceleração angular. Bom, então como a gente pode aplicar essa linearização, né, para obter essas variáveis daqui? Esse sistema linearizado ele funciona para o pêndulo invertido, né? Nós vamos aplicar no exemplo do Colab para o pêndulo simples, né? Então, por que para o pêndulo simples? A gente vai considerar aqui como ponto de operação o x de operação 0, 0, 0, 0. Essa terceira variável aqui, ó, é o θ, ou seja, θ do ponto de operação igual a 0 radianos, que é o pêndulo simples. Se fosse substituir aqui por π, seria o pêndulo invertido. Mas para nós podermos simular sem que o sistema fique instável, foi definido aqui como pêndulo simples. Então, a biblioteca de sistemas de controle não linear aqui do Python, a gente tem essa função, que é linearize. Essa função linearize, a gente inclui nela o sistema não linear e define o ponto de operação das variáveis de estado e da entrada também. Então, a gente pode ver aqui o pêndulo simples linearizado em torno de θ igual a zero, né? Nós obtivemos essa resposta aqui. Aqui está o sistema não linear em verde, em amarelo tracejado o sistema linearizado. Já obtivemos essas duas matrizes aqui, matriz A e matriz B, do sistema de pêndulo simples. Bom, fazendo a simulação para valores iniciais, né, para estado inicial, quando nós iniciamos o estado inicial com 0,1 radianos, né, a gente pode verificar que a resposta do sistema não linear é idêntica à resposta do sistema linearizado, que está em amarelo tracejado. Aqui para o ângulo e aqui está a posição, né? As respostas são idênticas. Porém, quando a gente inicia aqui com uma condição inicial diferente,
em 0,5 radianos, as respostas já são bem diferentes. Né? Começa a divergir a resposta do sistema linearizado do sistema não linear, que é o modelo completo. Então, o que a gente consegue verificar aqui? Que a resposta do sistema não linear, ela depende, claro, da amplitude da condição inicial, né, em relação ao modelo linearizado. Né? Isso é uma questão aqui, e as características mudam, né, quanto maior for a condição inicial em relação ao ponto de operação que foi linearizado. Então a gente consegue ver bem aqui as características desse sistema não linear. Então é essa questão. O modelo linearizado ele funciona melhor quando o θ está próximo do θ do ponto de operação, nosso θ0 igual a zero, né? Isso é uma questão importante, inclusive, para controle. Né? A gente precisa fazer o controle em torno do ponto de operação, não pode ultrapassar muito, senão o nosso modelo linearizado fica muito diferente, né, do sistema não linear. Bom, mas existe uma solução para isso. A gente pode projetar um sistema de controle para um pêndulo ou para um pêndulo invertido em torno de um ponto de operação. Ok. Porém, caso nós quisermos projetar para variações muito grandes de ponto de operação, nós podemos projetar vários controladores, um para cada ponto de operação diferente. Diversos controladores em função, claro, do nosso modelo da planta. Então, a isso a gente pode utilizar, por exemplo, a chamada programação de ganhos do controlador, em inglês, Gain Scheduling. Nada mais são do que diversos controladores lineares, né, que são projetados para cada ponto de operação do sistema. Esses ganhos do controlador eles podem ser calculados em tempo real, em função do ponto de operação, que já é o chamado controle adaptativo, ou serem projetados previamente e armazenados em tabelas, né, em lookup tables, né, em função de cada ponto de operação. No caso de um pêndulo, o ponto de operação depende somente do ângulo atual. Por exemplo, a gente pode projetar controladores PID aqui, um controlador PID aqui, para controlar um sistema de pêndulo. Né? Nós teremos os ganhos KP, KI e KD em função de cada um dos ângulos, ou de faixa de ângulos. Por exemplo, de 0 a 10 graus vai ser um valor de KP, KI e KD, de 10 a 20 vão ser outros valores que vão ser selecionados, né? De 50 a 60 graus vão ser outros valores que serão selecionados. Isso daqui é a programação de ganhos. Em função do ponto de operação, nós temos diferentes ganhos aqui do nosso controlador. Vantagem desse tipo de controle, né, de programação de ganhos com vários controladores, é que utiliza pouco processamento em relação ao controle adaptativo, que precisa de muito mais processamento para projetar o controlador em tempo real. Aqui a gente só verifica qual é o ponto de operação e já seleciona automaticamente qual controlador que vai ser utilizado naquele ponto de operação. Os controladores já foram projetados e estão armazenados na memória do processador, por exemplo. Bom, outra questão que a gente viu, que a gente vai ver, é sobre a utilização de função inversa para linearizar sistemas estáticos. E são sistemas estáticos, são sistemas que não são dinâmicos, né? que não possuem polos e zeros, né? Sistemas estáticos. São somente ganhos ou funções. Por exemplo, para sensores atuadores ou sistemas dinâmicos muito rápidos, a gente pode utilizar essas como função inversa desses sensores atuadores. Um atuador, por exemplo, que tem uma função, quando colocamos uma entrada U', vai ter uma saída U, em que U vai ser uma função aqui de U'. Já o sensor aqui, nós vamos ter uma função aqui da medida Y. Ele vai fornecer uma saída aqui, Y'. Né? O que é a função inversa? A função inversa é a função
que a gente obtenha a variável original, né? Ela pode vir antes ou depois, claro, da nossa a função inversa pode vir antes do atuador, no fluxo de sinais, ou depois do sensor, aqui no caso, do sensor. Por exemplo, a função inversa de x ao quadrado vai ser a raiz de x, né? Então, a gente vai ver um exemplo aqui de um caso de sensor. Como obter essa função inversa? Vamos considerar um NTC. O NTC ele é um termistor, é um resistor variável em função de temperatura, que sua resistência ela diminui quanto maior é a temperatura. Esse sensor NTC ele é muito utilizado para medição de temperatura, né, quando nós queremos baixo custo. É um sensor que é muito barato. Então, vamos considerar aqui que a gente vai utilizar o NTC para fazer um controle de temperatura de uma caixa d'água. Nós temos um circuito de medição, né, alimentado em 5 volts, em que esse NTC ele irá dentro de uma caixa d'água, né, e aqui nós temos um divisor resistivo do NTC com uma outra resistência. E aqui nós temos uma saída analógica que vai ser medida em um conversor analógico digital. Então, essa tensão aqui desse divisor resistivo vai ser medida dentro de um conversor AD. Então, vamos verificar qual equação a gente precisa utilizar dentro do conversor AD, né, em função dessa tensão aqui, para obter qual a temperatura medida pelo NTC. Para isso, nós vamos utilizar a função inversa desse circuito, né, e também, claro, incluindo a função inversa do NTC, para programar em software a medição da temperatura. Bom, como é que funciona o NTC? Em função da temperatura, sua resistência diminui através dessa curva aqui, que ela pode ser modelada por essa equação aqui. Ela possui somente dois coeficientes. Uma resistência R0, que é uma resistência de referência, que é geralmente considerada para 25 graus centígrados. Tem uma temperatura T0, que é uma temperatura de referência, geralmente 25 graus centígrados, mas colocada em Kelvin, que é 298 Kelvin. E nós temos um parâmetro beta, que depende do NTC. Então, essa equação, a resistência do NTC, em função de temperatura, pode ser da temperatura em Kelvin, né, pode ser obtida através dessa equação aqui. Nesse gráfico foi mostrada a temperatura em graus centígrados. Nós podemos verificar aqui nesse notebook, no Google Colab, né, a obtenção dessas curvas. Essa curva ela considera um beta igual a 4.150. Esse parâmetro beta geralmente varia ali de 3.000 a 5.000. E uma resistência R0 de 10 kΩ, né, na temperatura de 25 graus centígrados. 25 graus centígrados, resistência de 10 kΩ. Qual é a função inversa disso daqui? A função inversa vai ser essa daqui, a temperatura em função da resistência do NTC, obtendo a função inversa disso aqui, vai ser 1 sobre beta, ln da resistência do NTC sobre R de referência, R0, mais 1 sobre T0, tudo isso na menos 1. Essa é a função inversa. Então, aqui está a plotagem da função inversa, ou seja, no eixo X está a resistência, né? 10 kΩ, nós temos 25 graus centígrados. Então, através da medição da resistência, a gente consegue obter, através dessa equação, obter qual é a temperatura. É isso que é a função inversa. Mas, do circuito a gente pode ver isso daqui, né? Que a resistência do NTC no circuito vai ser a resistência R, né, de 10 kΩ, nesse caso aqui, dessa parte inferior, vezes VCC, que é 5 volts, menos a tensão medida na D,
dividido pela tensão medida no AD. A gente pode obter essa equação inversa do circuito pelo divisor resistivo. Então, a temperatura em relação à tensão da D, é só a gente substituir o resultado dessa resistência do MTC nessa função aqui. Substituir esse resultado aqui, medido a partir da tensão no AD, nessa função aqui. Então, T em função de R do MTC, que é em função de VAD. Então, aqui a gente obtém a função inversa, a tensão do conversor AD aqui, em função da temperatura em graus centígrados. Quando está em 0 graus centígrados, nós temos 1 volt, mais ou menos aqui. Quando está em 100 graus centígrados, está mais ou menos 4,7 volts medidos aqui no conversor AD. A gente consegue ver essa equação aqui. Quando está em 2,5 volts, nós temos 25 graus centígrados. Então, vocês podem conferir esses resultados aqui dentro desse Colab. Vocês podem substituir os valores e utilizar para o exemplo do NTC de função inversa. Agora nós vamos ver sobre não linearidades duras. As principais não linearidades duras, as duas que a gente vai ver agora, é a zona morta e a saturação. Bom, o que é a zona morta, né? Ela é muito encontrada em atuadores, ela é equivalente a um distúrbio de entrada na planta. O que é essa zona morta? É uma região próximo da origem, aqui próximo da entrada igual a zero, em que uma pequena variação da entrada não afeta a saída, ou seja, tem ganho zero. O atuador tem ganho zero nessa região aqui. Isso é muito comum, claro, quando nós temos atrito estático em controle de posição de motores, né? Quando nós temos que inserir um torque em um servomotor, né? Para torques muito pequenos, o servomotor ele não consegue vencer o atrito estático, né? Então, ele nem se movimenta com torques muito pequenos. É necessário um torque mínimo para iniciar o seu movimento. Isso é muito comum nesses casos, em casos mecânicos com atrito estático. Também nós temos zona morta, por exemplo, em band gap de semicondutores, né? Mas o principal, o mais comum aqui é em motores, né? Onde nós temos que vencer atrito estático. Como nós podemos... isso daqui é equivalente a um distúrbio de entrada, né? Nós somamos um distúrbio na entrada da planta. Esse atuador com zona morta insere esse distúrbio de entrada. Bom, quais soluções então a gente pode resolver a zona morta? Uma delas é ter um integrador no controlador. Né? Pode ser um controlador PI, um PID, mas o que importa é que tenha um integrador no controlador. Porque o integrador ele tem ganho infinito na frequência de 0 Hz, que seria a frequência do distúrbio de entrada equivalente à zona morta, né? Então seria equivalente a um distúrbio de 0 Hz, que é variante no tempo, variante em função do ponto de operação. Então, para resolver distúrbios de entrada em 0 Hz, a gente precisa ter integrador no controlador. Outra opção também é nós compensarmos pela função inversa dessa zona morta. Ou seja, essa função inversa, que nós temos a zona morta, né? A função inversa seria somente somar um valor ou subtrair um valor equivalente à zona morta, quando a saída do controlador aqui ela é próxima da origem. Então ela sempre vai ter um valor mínimo, a ação de controle vai ter sempre um valor mínimo para superar o atrito estático. Então essa é uma forma aqui interessante de superar o atrito estático, né? Sempre somar um valor mínimo, né, a ação de controle do controlador, que é a função inversa, claro, da nossa zona morta.
É uma segunda opção aqui. Tem uma vantagem, claro, de utilizar a função inversa, é que nós iremos também melhorar a questão de harmônicos, caso a nossa referência seja senoidal. Esses harmônicos, devido aqui à passagem pela zona morta, né, vai ter uma distorção, a função inversa vai acabar melhorando reduzindo essa distorção, do que somente utilizar integrador, né. Bom, o segundo caso de não linearidade dura é a saturação, que é intrínseca em qualquer sistema dinâmico, em qualquer sistema físico. Todo sensor e atuador, né, assim como o processo, ele tem limitação em suas grandezas físicas. É natural para qualquer tipo de sistema físico. Os sensores, geralmente, eles são projetados dentro de um sistema de controle para que em toda a faixa de operação do sistema não ocorra saturação. A gente precisa selecionar os sensores adequadamente para que eles nunca saturem. Geralmente é assim. Porém, atuadores, é normal atuadores operarem na região de saturação durante transitórios. Por quê? Porque pode ser inviável em alguns casos, por questão técnica de ser muito grande, muito potente o atuador, ou questão econômica também, principalmente de evitar atuadores muito caros, né? Pode ser inviável técnico-economicamente utilizar atuadores com faixa muito larga que de fato nunca sature. Por esse motivo, a gente precisa mitigar os efeitos da saturação dos atuadores, né? Como é uma questão, algo que ocorre normalmente em sistema de controle, né? É muito comum em qualquer sistema de controle ocorrer saturação de atuadores. Então, para isso, especialmente quando a gente quer uma resposta muito rápida da saída. Então, a gente precisa mitigar os efeitos da saturação desses atuadores. Um exemplo de saturação de atuador, que é natural em eletrônica de potência, é, claro, a alimentação de fontes de atuadores em eletrônica de potência é limitada, assim como a razão cíclica das chaves é limitada entre 0 e 100%. É saturada, que não pode ser inferior a zero nem superior a 100%. Então, é um exemplo de saturação. Então, a gente pode ver isso daqui. Um controlador, talvez, ele pode colocar na sua ação de controle um valor inferior ao limite mínimo de saturação ou um valor superior ao limite máximo de saturação. Porém, não tem como a gente evitar, né, as limitações físicas do sistema. Vai sempre limitar aqui no mínimo ou no máximo, quando aplicado na planta, né, a atuação. Então, a gente vai ver um exemplo do efeito chamado efeito de wind-up, que é um efeito que pode ocorrer em sistemas com saturação. Para isso, nós vamos fazer do mesmo sistema que foi projetado o controlador PID para uma certa planta aqui de segunda ordem, né? Foi projetado o controlador PID e mostrado duas simulações, uma sem saturação, né, e uma com saturação, para vocês poderem ver as diferenças, né? Nessa com saturação, ó, nós temos a limitação da ação de controle entre mais e menos 10. Então, a gente consegue verificar aqui o sistema sem saturação, né, ele atua rapidamente, aqui em 0,6 segundos já chega em regime permanente. Já o sistema com saturação, ele fica limitado em 10, ação de controle 1, ação de controle, fica limitado em 10. E nesse intervalo de tempo, ele demora, claro, para atingir o valor final. Quando está atingindo o valor final, o que está acontecendo aqui? A ação de controle ela se diminui, porém continua aumentando a saída
até estabilizar aqui em mais de 3 segundos, atingir o valor final. Ou seja, é mais de 5 vezes mais lento, mais do que 5 vezes mais lento o sistema com saturação. Por que que isso aconteceu, esse overshot aqui, mesmo atingindo o valor final? E por que demorou tanto para atingir o valor final? Bom, esse é um chamado efeito de wind-up. Nós podemos ver no controlador PID, né, com os termos proporcional, integral e derivativo separado. Durante esse período em que a ação de controle está saturada, o integrador ele continua aumentando com valor superior ao limite máximo de 10. Né? Ele foi até 20, o integrador. E ele demora para retornar dentro dos valores normais aqui. Então, nesse caso, como integrador, ele está com energia acumulada, está com um valor superior ao limite máximo de atuação e está retornando, né? Demora para retornar. Isso daqui causa um overshot e uma demora para estabilização, por causa dessa energia acumulada dentro do integrador enquanto a entrada U está saturada, né? Enquanto a entrada da planta, né, que é a ação de controle, está saturada. Isso daqui não pode acontecer, a gente precisa, na verdade, para resolver isso, uma solução é a gente pausar o integrador, não deixar ele integrar, enquanto a ação de controle está no seu valor máximo. Né? Porque já como está no máximo, a gente não precisa do integrador para atingir o regime permanente. Já não tem como ser mais do que aquilo lá. Então, para isso, nós temos uma possível solução para esse problema do wind-up, né, que é utilizar filtro anti-wind-up de integração condicional, que é um tipo comum de filtro anti-wind-up. Existem outros tipos também. Nesse filtro anti-wind-up, né, a gente precisa do controlador separado de forma paralela, né, com implementação paralela do controlador, com integrador separado. Né. A gente precisa também, nós temos o atuador, que ele tem seus limites, né, nós temos que colocar um modelo do atuador, ou seja, simular o atuador dentro do nosso software também, para prever quando o nosso atuador real vai saturar. No caso de uma razão cíclica de conversor estático, por exemplo, a gente já sabe que é limitado em 0 a 100%. Então, a gente precisa encontrar quando está ocorrendo essa limitação aqui acima de 100% ou abaixo de 0%. Analisando a entrada e a saída desse modelo de atuador aqui dentro do software, né, a gente consegue perceber e identificar quando está ocorrendo saturação. Né? Quando a entrada é diferente da saída, significa que está ocorrendo uma saturação. E quando está ocorrendo a saturação, a gente interrompe o integrador, interrompe o erro, anula o erro na entrada do integrador. Né? Quando está saturado, o erro é igual a 0. Ou seja, o integrador vai parar sua integração, né, quando está ocorrendo a saturação. Por isso se chama de integração condicional, pois a integração ela é condicionada à saturação. Né? Quando está saturado, o integrador ele para de integrar. Implementando em software, no pecinho aqui, ó, a planta, nós temos o atuador com saturação, e aqui implementando um controlador PID no PSIM, o modelo de como implementar. Como que funciona esse filtro anti-wind-up de integração condicional? Bom, nós temos aqui o integrador, né, em verde, em azul nós temos aqui o restante do controlador, que é a parte proporcional e a parte derivativa. Em vermelho, nós temos aqui o saturador, em vermelho claro, né? O modelo do saturador, como é que ele é? Se a entrada, que eu chamei de U-soma, maior do que o valor máximo, a saída aqui, que é Y1, vai ser o valor máximo.
e vai indicar que está saturado, né? Se esse valor aqui for menor do que o mínimo, significa que está saturado também. Então eu criei uma variável de memória, que é uma variável booleana, que é saturado. Essa variável que indica a saturação. E quando a entrada é igual à saída, né? Quando nós temos essa entrada dentro dos limites, nós teremos aqui essa variável indicando que não está saturado. Essa variável de saturação aqui, ó, é essa daqui, essa saturado. Ela vai utilizada no controlador, no integrador, para integrar ou não, né? Ou seja, aqui eu utilizei no integrador, na equação do integrador, if not saturado, ou seja, se não estiver saturado, ele vai integrar normalmente o erro, né? Se estiver saturado, caso contrário, o integrador ele é pausado, ou seja, o valor do integrador ele se torna o valor anterior, não soma erro. Além disso, incluí uma limitação, em alguns casos aqui, do integrador para não superar o valor máximo e mínimo aqui de saturação. O restante do controlador está aqui, e aqui é somado, o soma é somada a parte proporcional do erro, né? Parte integral e a parte derivativa do controlador P&D. Então aqui está o nosso sistema com filtro anti-windup. Em simulação a gente pode ver as diferenças. O integrador, durante a saturação aqui, com integração condicional aqui em vermelho, ele pausa, ele não deixa integrar, né? Está saturado, o integrador nem está funcionando. Então, sem anti-windup, nós tivemos aquele overshot e uma demora de mais de 3 segundos para atingir o valor final. Com a integração condicional, foi muito mais rápido o sistema. Ele, embora esteja saturado, ele demora um pouquinho mais para chegar ao valor final do que sem saturação, mas em menos aqui da metade do tempo já atingiu o valor final e com um overshot bem menor. Então a gente pode perceber com o anti-windup, integração condicional no caso, né, o resultado ficou bem melhor. Como conclusão da nossa aula, na aula de hoje a gente viu sobre sistemas não lineares. A gente sabe que grande parte dos sistemas físicos eles são não lineares, né, mas são linearizados, né, geralmente para a gente analisar. É importante a gente saber analisar, modelar e simular sistemas não lineares. Né? Como a gente viu aqui, fizemos simulação em Python, né? Fizemos análise, a modelagem do pêndulo como pêndulo simples ou como pêndulo invertido. O sistema não linear ele funciona em ambos os modos. A partir da análise, a gente pode linearizar o sistema não linear em torno de um ponto de operação, né? E fazer o projeto de controle, né? Quando a planta apresenta não linearidades suaves em torno do ponto de operação. Caso o controlador ele funcione para diversos pontos de operação, tem que funcionar para larga faixa de pontos de operação, uma opção é projetar vários controladores e selecionar o controlador de acordo com o ponto de operação, que é o chamado programação de ganhos do controlador. Outra questão que a gente viu também para sistemas estáticos é utilizado muito a função inversa do sistema. Né? Em sensores e atuadores, a gente viu o exemplo do NTC, né? E também a função inversa ela é utilizada e na zona morta também ela pode ser utilizada para vencer o atrito estático. Bom, sobre o efeito de saturação no atuador, que é uma não linearidade dura, a gente viu o efeito de wind-up, que é um problema que reduz muito o tempo de resposta do sistema
devido à energia acumulada no integrador, aumenta o overshot, né? Então, a gente viu uma solução que é utilizar filtro anti-windup do tipo de integração condicional, em que o integrador ele é pausado, né, durante um pequeno período até até o sistema sair da saturação. Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima aula.